Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, imprensa, público presente. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Deus abençoe a todos nós em mais um dia de trabalho. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2709 de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que estabelece medidas de segurança aos usuários e de proteção aos trabalhadores de aplicativos de entrega do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Valeu. Muito obrigado, Amorim. Pela Comissão de Trabalho, deputado Valdeci da Saúde. Deputado Val Ceasa, por favor. Que isso? Deputado Amorim. Deputado Amorim. Amorim. Favorável? Não, parecer obrigado, favorável. Val. Obrigado, meu querido amigo. Dá uma olhada que chegou um posicionamento de anexação. Eu vou colhendo aqui de toda a sorte, você vai apreciando aí, por favor. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boarito. Deputado Val Ceasa, por favor. Já estou vendo de um olho aqui. Ah, não, Célia está aí, perdão. Pode. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado Val Ceasa. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, apesar do projeto estar com o aval da PM, apesar disso, eu voto favorável. Muito obrigado, Luiz. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Dino, o autor, quer fazer... Presidente, só fazer um esclarecimento face ao requerimento de prejudicabilidade. Por óbvio, a gente sabe que esse é um tema recorrente na Casa, existem várias proposições nesse sentido, e o que levou a vários deputados foram alguns incidentes que aconteceram, salvo engano, no ano passado. E aí a Assembleia Legislativa sempre, uma vez que provocada, apresenta pronta resposta. Foram projetos que têm como escopo a questão relativa aos aplicativos de entrega, mas são projetos distintos na sua essência. Apesar do tema central ser entrega por aplicativo, mas são temas e determinações variadas. Na CCJ a gente se debruçou sobre a matéria algumas vezes. Há um requerimento do deputado Rosenberg Reis pedindo a prejudicabilidade do projeto do deputado Marcelo Dino. No entanto, uma proposição do deputado Rosenberg Reis foi rejeitada na Assembleia Legislativa, na CCJ, por prejudicabilidade, ele recorreu e o recurso foi indeferido por unanimidade. A sugestão aqui é, como o projeto do deputado Marcelo Dino é mais abrangente e tem um escopo maior, é que o projeto siga pela constitucionalidade com emendas, haja vista que recebeu inúmeras emendas. Se Vossa Excelência puder trazer a pauta tão logo, já disse o deputado Marcelo Dino que oferece coautoria a todos os deputados, sobretudo aqueles que já ingressaram com projetos similares. E é a forma da Assembleia, desprovida de qualquer vaidade pessoal de um deputado ou outro, que a gente possa dar uma resposta à sociedade e regulamentar a matéria. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é quem, junto com os demais membros, tem que analisar a legalidade, a juridicidade. Então, é o parecer da comissão que vale. Deputado Presidente, Marcelo Dino, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, quero agradecer ao presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, esse amigo, parceiro. E esse projeto hoje, presidente, é de suma importância. É um projeto que nós estamos falando de vidas. Quantas vidas podem ser perdidas se nós não tivermos uma regulamentação, se nós não tivermos uma lei? E eu estava agora vindo para a Alerj e pude ver um debate na Band News falando exatamente sobre esse projeto.
sobre a necessidade de uma regulamentação. Sabemos que existem outros órgãos que estão querendo criar alguns dispositivos, conscientizar, mas não tem como conscientizar. O Rio de Janeiro é uma cidade em que a população, as pessoas estão num grau de estresse tão grande e leva muitas das vezes, como aconteceu com aquele policial penal que deu um tiro no pé do entregador. Então, hoje, esse projeto é de suma importância e abre totalmente a coautoria para todas as pessoas. Quero que todos digam, não somente ser coautor, mas ser autores, porque é de suma importância. Vidas não têm preço. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Marcelo Dino, meu querido amigo. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 2578-A de 2023, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro como patrimônio imaterial para fins de preservação da história e da cultura, a ASCAER, Associação dos Servidores Civis da Aeronáutica, Ilha do Governador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 2682-A de 2023, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei número 6.036 de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre nomes dados às vias próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro, incluindo inciso para denominar como UPA Pastor Vitor Clavelan Júnior, a UPA Centro, situada na cidade de Petrópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, anuncio projeto de lei número 2314/2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro a Cachoeira do Espraiado, localizado no município de Maricá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 5.372 de 2025, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a churrascaria Palace Copacabana. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, pela ordem. Hoje não. Rapidamente, ontem, na CCJ, com o presidente Amorim, Luiz Paulo e vários, está para ser votado aí, presidente Bacelar, um projeto de resolução que foi proposto por duas comissões, CCJ e Cultura, deputada Verônica Lima, presidente, trabalhou nisso, que define parâmetros para algum imóvel, alguma atividade ser patrimônio histórico, cultural, etc. E aí, nós resolvemos suspender a aprovação de novos, né, até que se vote isso. Então, há uma demanda, não sei se o presidente Amorim já falou com Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, deputada Amorim, aquela questão para colocar o projeto de resolução já está aí. Então era isso, porque aí a gente vai ter um parâmetro para dizer que condições tem que ter alguma atividade ou imóvel para ser considerado ou não, porque daqui a pouco qualquer bar, qualquer restaurante, tudo é patrimônio imaterial. O que é e o que não é? Qual é o critério? Então era essa a observação, mas já está bem encaminhado, melhor assim. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.762 de 2017,
de autoria do deputado Átila Nunes, que considera de utilidade pública estadual a organização Comunidade de Terreiros de Cabo Frio. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria dos deputados Gustavo Tutuca e Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3.179/2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Saúde favorável, Defesa dos Direitos da Mulher favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Jorge Felipe Neto, Renata Souza e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Pela ordem, presidente. Por favor, deputada Índia Melau. Só queria dar um recado aqui. Eu acho que as pessoas não perceberam qual é a importância da gente falar cada vez mais de autismo. Não existem mais crianças, não adultos, burros e lerdos. Todos hoje têm autismo ou TDAH. A gente está falando de uma doença séria. Descobrimos médicos que estão vendendo laudos para que mães tenham um benefício do autismo. Eu tenho uma prima que é autista, os meus amigos têm um filho que é autista de suporte, e vocês não têm ideia do que é ter isso na família. Não é um desgaste só financeiro, mas físico e mental. Mães e pais que estão se suicidando por conta de não aguentarem a pressão. Aí vem um bando de sem vergonha comprar laudo porque quer ter o benefício. Aos médicos que estão vendendo os laudos, eu aviso vocês, a gente vai começar a caça às bruxas. Estamos aqui igual cachorros trabalhando para que cada vez mais o autismo e crianças com PCD sejam inclusos para vocês fazerem essa sacanagem. Então fica o alerta. A sociedade, não brinquem com coisa séria. Cada vez mais estamos com crianças com autismo porque os pais não querem simplesmente ser pai ou mãe e cuidar de uma criança, botar numa atividade física ou entender que o seu filho é um pouco mais lerdo ou burro. Não brinquem com isso, que é uma coisa séria. Aos médicos, nós vamos atrás e nós vamos caçar vocês. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Índia Melau, pelo belo posicionamento. Pode aproveitar. Deputada Gisele, por favor. Vou aproveitar, senhor presidente, o tema que está em questão. Nós estamos no setembro, onde é o maior momento que para-se e pensa-se que há da necessidade de salvar vidas. Então, chamo a atenção aqui, não somente pelo Setembro Amarelo, e sim por eu ser psicóloga, atuante nessa causa, junto a esta Casa de Lei. Nosso mandato, por eu ser psicóloga, mãe solo, ter toda essa vertente que acompanha junto à população brasileira um trabalho de mandato de escuta ativa. Eu aproveito para registrar que hoje nessa casa a gente agradece a presença do comandante Cláudio Souza, representando o 1º Distrito Naval, onde o meu gabinete está entregando essa moção de aplausos, aprovada por essa Casa Legislativa, ao 1º sargento da Marinha que salvou uma vida, uma mulher jovem, supostamente vítima de um afogamento, onde ele conseguiu resgatar essa vida. Então, essa casa aproveita para parabenizar esse sargento que hoje é chamado de herói na Marinha, e eu trago aqui a reflexão da importância, não somente nesse Setembro Amarelo, mas que possamos cuidar de vidas, não somente com saúde pública, com questões públicas que nós precisamos sim tramitar aqui nos projetos de leis, mas nós também precisamos ter escuta ativa, carinho, empatia e se colocar no lugar do outro. Parabéns, 1º Sargento, agradeço a todos da Marinha que estão aqui na sessão conosco e nosso gabinete continua à disposição. Muito obrigada. Presidente, declaração de Muito voto. obrigado, deputado Gisele Monteiro, parabéns também. Deputada Lilian Berg. Lilian, um minutinho, gostaria de registrar a presença do comandante Cláudio Souza Freitas, assessor de Relações Institucionais da Marinha. Seja bem-vindo. Tudo bem, comandante? Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, um grande amigo da casa, sempre bom tê-lo aqui. Deputada Lilian Berg, por favor. Queria parabenizar o deputado pelo projeto,
principalmente porque a sensibilização a respeito de quem perde o seu filho, ela nunca foi levada em consideração dentro do estado do Rio de Janeiro. E em muitos outros estados também não se leva em consideração. Essa perda dessa criança, que às vezes a gente fala é o estado gestacional, né? Ou essa criança teve poucos dias de vida, já é a gente precisa estar discutindo isso. Então, é muito importante que essas mães sejam, sim, porque são pais e mães que perderam suas crianças e perderam, em alguns momentos, a questão do autoextermínio referente a isso. Como nós estamos no Setembro Amarelo, é bem importante falar da depressão referente a esses casos. Então, eu parabenizo, porque ter uma perda gestacional, ter uma criança que nasceu e depois veio a óbito, ou até mesmo uma criança com poucos dias, é sempre uma vida e precisa ser levada muito em consideração. Isso causa depressão, isso causa ansiedade e principalmente tem que ser tratado como essa Casa Legislativa tratou, com muita seriedade e respeito a essas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Lilian Berek, muito obrigado. Deputada Tia Ju, por favor. Senhor presidente, apesar do projeto estar em primeira discussão, ainda vai voltar, mas eu vou fazer uma breve fala com relação pela importância e a relevância. A perda gestacional é gravíssima. Essa casa já trouxe uma resposta com relação ao cuidado dessas mães que perdem os seus bebês e que eram colocadas nos mesmos quartos que outras mães que recebiam seus filhos no colo, deputada Verônica, e amamentavam. Isso fazia com que a saúde mental dessa mãe que perdeu o bebê se agravasse muito mais. Hoje já é lei no Estado, a gente tem ficado de olho, fiscalizado, para que essas mães sejam colocadas em salas separadas e não sofram ao ver outras mães amamentando os seus filhos e ela não poder voltar para casa com o seu. Então, essa semana vai ser importantíssimo, né, de podermos estar falando e trabalhando muito mais. E eu queria aproveitar e trazer um fato. Eu acabei de vir da China, fui para participar de um grande seminário e visitamos uma cidade, a província de Shenzhen, que hoje, depois de pouco menos de 30 anos, conseguiu, entre cada 1000 mães, uma única mãe morre por parto. E a cada 1000 crianças, apenas uma criança morre antes de ter o direito de vida. Então, eu fiquei muito impressionada com isso, trouxe o relatório, a gente está trazendo um grupo de médicos que vai nos ajudar a fazer esse mapeamento, porque eu fiz várias perguntas e questionamentos, e eles trouxeram o diagnóstico de como chegou a esse ponto, porque a perda era de entre 100, a cada 100 habitantes, pasme, senhores e senhoras deputadas, se perdia 90. Cada 100 nascituro perdia 90. Cada mãe gestante se morria 90 mães. E hoje, após 30 anos, entre 1000 mães, uma única perde a vida por parto e eles estão trabalhando para fazer essa erradicação. Então é um modelo de saúde, é um modelo de busca ativa que nós precisamos implantar no estado do Rio de Janeiro. Haja visto, a gente ainda tem perdido mães gestantes perdendo suas vidas na hora de dar luz, crianças que já nascem órfãos. Então eu vou trabalhar muito para que um modelo como esse seja implantado no meu estado e as mães possam ter vida e os seus filhos também possam ser salvos. Isso é um exemplo de que é possível se fazer uma gestão de saúde pública com seriedade, com compromisso, com a busca ativa de verdade. Porque a gente ouve muito falar de busca ativa, mas essas buscas ativas não têm sido feitas. E a gente vai trabalhar e trazer este modelo para o nosso estado. Se depender desta casa, a gente vai trabalhar muito para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tia Ju. Deputada Verônica Lima. Presidente, eu queria também saudar e parabenizar o colega deputado Daniel Librelon por essa iniciativa, que eu julgo ser uma iniciativa muito importante. Quando fui vereadora lá na cidade de Niterói, a gente aprovou o Estatuto Municipal da Gestante, que tinha uma série de políticas transversais
para tratar do acolhimento, né, das mulheres, das pessoas gestantes na nossa cidade. Foi um instrumento muito importante de empoderamento das mulheres. E essa iniciativa do deputado Daniel Libreron é muito importante, porque toda iniciativa que vai no sentido de conscientização da sociedade, ela é fundamental e ela é estratégica. Mas também é muito estratégico que o governo do Estado, que a área de saúde, possa fazer investimento. O processo de conscientização ele é muito importante, sensibilizar a sociedade, sensibilizar os agentes públicos, mas os agentes públicos da área de saúde precisam de formação, formação permanente, formação continuada, para conseguir lidar com aquelas mães que estão passando por essa perda, que é uma perda única e difícil. Então, eu queria dizer aqui que é muito importante esse projeto, que ele coloca no calendário uma marca, que é a marca da conscientização e da sensibilização, mas fica para a gente também o desafio da gente brigar para ter investimento na área de saúde, para tratar da formação dos profissionais de saúde que vão fazer esse acolhimento. Senão a sensibilização não adianta nada, mas o nosso voto, certamente, ele é favorável, porque o projeto é um projeto importante, meritório. Obrigado, deputada Verônica Lima. Deputado Flávio Serafini, por favor. Presidente, quero posicionar favoravelmente ao projeto 3179-2020, deputado Daniel Libreron, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Esse é um tema doloroso, é um tema delicado, mas é um tema que tem que ser enfrentado. Primeiro, naturalmente, com políticas de saúde pública, para reduzir as perdas gestacionais, para reduzir as perdas neonatais e também infantis. Eu sou autor, junto com o deputado Marcelo Freixo, de uma emenda constitucional que ampliou o período de licença por perda gestacional para as mulheres, mães que têm a sua gestação interrompida e, por isso, perdem seus filhos antes, né, do processo de nascimento. Então, quero destacar que é muito importante que essa campanha de conscientização e sensibilização, além de trabalhar com os profissionais da saúde para que tenham essa capacidade de acolhimento, também inclua uma possibilidade de conscientizar as servidoras que enfrentam esse momento de dor dos seus direitos, porque muitas vezes a servidora não sabe que ela tem direito a um período de licença especial em decorrência disso. Eu digo porque eu também sou autor da emenda constitucional que estabeleceu a ampliação da licença paternidade e sei que muitos servidores ainda hoje não sabem que têm esse direito a um período maior no Estado do Rio de Janeiro do que é previsto na CLT. São duas mudanças constitucionais que a gente considera muito importantes para garantir, né, num caso, para a mulher que enfrenta a perda gestacional, o seu momento de luto, de sofrimento, de restabelecimento, e para as famílias, a participação também do pai no acolhimento e no cuidado das crianças. Então, é muito importante que essa campanha garanta às mulheres também o acesso à informação sobre os seus direitos para que possam viver o luto, se restabelecer plenamente depois de um processo doloroso como esse. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Anuncio o projeto de lei número 2149/2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de cultura favorável, de educação favorável e de ciência e tecnologia favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Chico Machado, Flávio Serafini e Érica Takimoto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Declaração de voto, depois dela. Perfeito. Deputado Verônica Lima, em seguida, meu grande professor Luiz Paulo, por favor. Presidente, queria aqui, em primeiro lugar,
fazer uma saudação especial a essa instituição de ensino, que é uma instituição muito importante, que é lá da região de Vossa Excelência, que é o ENF, a Universidade Darcy Ribeiro, que joga um papel estratégico na formação de profissionais numa região que historicamente sempre teve esse déficit educacional de formação de nível superior, público, que se torna hoje patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro na primeira votação. Queria, presidente, reforçar algo que eu já pedi a Vossa Excelência na semana retrasada aqui no plenário, que nós pudéssemos votar os critérios, que é o projeto de resolução 1300 de 2025, que estabelece os critérios para a identificação, documentação, declaração de bens culturais como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro no âmbito da Assembleia Legislativa. Queria dizer, presidente, que à frente da Comissão de Cultura, nós não estamos fazendo absolutamente nada de novo, nem nada de diferente do que foi feito na Assembleia Legislativa nos últimos 10 anos, Tia Ju. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa para ver se aquilo que a gente está analisando está muito dissonante daquilo que foi construído nos últimos anos no âmbito da Assembleia. E não está. Na verdade, presidente Bacelar, a única diferença é que nós tivemos a proatividade, a iniciativa, e eu queria aqui agradecer publicamente o nosso deputado decano, o deputado Luiz Paulo, que junto com a Comissão de Cultura trabalhou para o estabelecimento desses critérios que estão aqui e que a gente vai votar na semana que vem. De fato, a gente precisa estabelecer esses critérios, né? Porque, por vezes, Tia Ju, tem iniciativas que, de fato, fogem do escopo do que pretende a Assembleia Legislativa. Queria também dizer que, na semana passada, teve uma tentativa de uma pegadinha por parte do jornal O Globo, questionando os deputados da Assembleia que estão transformando iniciativas meritórias e importantes como patrimônio imaterial, tentando estabelecer um paralelo com o INEPAC. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O INEPAC, ele julga à luz de critérios muito diferentes dos nossos. O nosso é valorização política, reconhecimento cultural, reconhecimento social, reconhecimento do mérito daqueles que colaboram e constroem políticas culturais no Estado do Rio de Janeiro. E nós, como legisladores, temos o cuidado, a responsabilidade de fazer votar aqueles que de fato merecem. Então eu queria, presidente, reforçar e pedir a Vossa Excelência que a gente vote esse projeto de resolução na semana que vem, para a gente deixar ainda mais claros e dizer aqui que eu fiz a pesquisa. A Comissão de Cultura não está fazendo nada de novo, Tia Ju, nada de diferente do que sempre foi feito, exceto o fato de ter a iniciativa e a proatividade de, junto com o deputado Luiz Paulo, construir e estabelecer os critérios para a gente melhorar a seleção dessas iniciativas. Obrigado, presidente. Obrigado, meu anjo. 1.300 e o projeto de resolução? 1.300... 1.300. 1.300. É 1.300. Tá aqui. PR. Ok. Muito obrigado e parabéns, minha querida amiga deputada Verônica Lima, pelo reconhecimento à universidade, que é lá na minha terra natal, onde eu tive o privilégio de ter sido nomeado no meu primeiro cargo público, que foi presidente da extinta FENORTE. Então, trabalhei por quase 3 anos lá dentro da universidade, no campus da universidade, porque lá era a base da Fundação FENORTE, né, de fomento a toda aquela região. Vossa Excelência não pediu, mas eu estou intimando a Vossa Excelência a ser coautor. Então, por favor, me sinto lisonjeado. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Presidente, uma última coisa. Fruto da relevância do trabalho da Comissão de Cultura, a gente vai ter a maior entrega da premiação do Prêmio Eloneida esse ano. Foram mais de 700 inscritos e inscritas. Nunca na história da Assembleia Legislativa a gente teve tantos fazedores de cultura, tantas instituições, Tia Ju,
querendo participar dessa premiação que é tão importante e tão valorosa para os fazedores de cultura do nosso Estado. Presidente, declaração de voto. Por gentileza, Luiz. Primeiro, elogiar a nossa presidente da Comissão de Cultura por estar pedindo também para colocar na pauta o PR 1300 para normatizar a questão dos pedidos de patrimônio. Ó, já está na mão. Maravilha. Isso aí, presidente. Obrigado. Segundo, senhor presidente, é também para elogiar o mérito do projeto. Porque tem dois méritos. Um é chamar Universidade do Norte Fluminense e para o belíssimo trabalho que ela presta, que é o mote central do projeto da deputada Verônica. Elogiar, enaltecer universidade é sempre positivo, mas a UENF é cria recente do Parlamento Fluminense. O segundo mérito é o nome do professor Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que além de professor, senador, ele foi, e aí queria chamar a atenção, vice-governador do engenheiro Leonel de Moura Brizola. Veja, o Brizola teve como vice um homem dedicado à educação da estatura de Darcy Ribeiro. Então, queria chamar a atenção, porque ontem, infelizmente, o ex-governador Leonel Brizola, já falecido, foi insultado por um neófito aqui no plenário. Porque as pessoas têm que entender, presidente, que quando se ofende alguém, necessariamente não está precisando ofender cada um de nós particular, mas ofende aquilo que a gente sempre acreditou, né? E o Darcy, além da universidade, ele foi responsável pela passarela do samba, ele foi responsável também pelos CIEPs, pela educação em tempo integral. É, de fato, um nome relevante da nossa história. E nenhum governador desclassificado vai ter como vice um homem da estatura de Darcy Ribeiro. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Luiz Paulo. Deputado Mink. Rapidamente, para declarar, presidente, votei favorável, parabenizo a deputada Verônica Lima por esse projeto de lei 2149 de 2023. O deputado Luiz Paulo foi feliz ao comentar e enaltecer esse projeto, falando da importância de nós prestigiarmos as universidades, ainda mais a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que esse parlamento teve um papel na criação da UENF, e enaltecer o nome da universidade, Darcy Ribeiro. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Darcy Ribeiro, ainda quando eu estava exilado em Lisboa. Na época, Leonel Brizola morava lá também. Depois já era deputado quando Darcy Ribeiro foi vice-governador, né? Discutimos nesse parlamento o projeto dos CIEPs. Deputada Tia Ju, Vossa Excelência, que também é focada na juventude, na educação, na inclusão. O projeto dos CIEPs, ele chegou a ser muito atacado, mas hoje em dia, felizmente, deputada Verônica, deputado Luiz Paulo, a tese da educação integral começa a avançar e cada vez mais estados e municípios têm um percentual progressivo. É claro que é um pouco mais caro, mas a educação é melhor, tira a garotada das ruas e das tentações e dá formação em outras coisas além do currículo. Por exemplo, outros idiomas, educação física, informática, robótica e cidadania. Então, viva o Darcy Ribeiro, viva o ENF,
Parabéns, Verônica Lima. Obrigado, deputado Mink. Registrar a presença do vereador de Areal, Robinho da Vila. Seja sempre bem-vindo ao Parlamento Fluminense, nosso querido amigo, vereador de Areal. Anuncio projeto de lei número 3.820 de 2024, de autoria do deputado Hernando Jordi, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a praia de Itaipu, situada no município de Niterói. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de Cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável também com a emenda da CCJ. Relatoria dos deputados Guilherme Delaroli, Dani Monteiro e doutor Pedro Ricardo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Por favor, Mink. Presidente, sobre o projeto, eu queria que Vossa Excelência, falei já com o presidente Amorim, remetesse a CCJ para discutir possível anexação ao PL 2981 de 2020, deputados Serafine, Valdec Carneiro e Carlos Mink, que também determina o tombamento por interesse histórico e cultural da praia de Itaipu. Portanto, é muito semelhante. Então, o meu pedido é que Vossa Excelência remeta a CCJ para a CCJ analisar a possível anexação. Presidente. Obrigado, Mink. Deputado Luiz Paulo. A minha intervenção, presidente, é na mesma toada do deputado Carlos Mink, porque a gente precisa, sob a presidência do deputado Amorim, decidir uma questão. O projeto do deputado Jordi quer declarar a praia de Itaipu. Antes desse projeto, do Serafine, do Valdec e do Mink, tem um projeto que declara o Recanto do Pescador na praia de Itaipu como patrimônio histórico. Para não entrar na discussão que um é menor e o outro maior. É a mesma praia, entendeu? Então, para não travar essa discussão aqui em plenário, remete a CCJ e a gente discute lá. É só para endossar. Então, em nome da CCJ... Já estou deferindo o pedido de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. Estou retornando, então, à Comissão de Constituição e Justiça e, desde já, presidente Amorim, para a gente colocar em pauta o projeto de resolução para estabelecer os critérios e assim define a situação. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1430 de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco à Roda Cultural de Macaé, RCM. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Felipe Poubel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1443 de 25, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede o diploma José Alencar à senhora Maria Aparecida Soares Tristão. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1482 de 2025, de autoria do deputado Alan Lopes, que concede o diploma Russell Philip Shedd à Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Próximo da pauta, 1496, retirado de pauta, pedido da autora. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão,
Projeto de lei número 3.702 de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a lei estadual número 8.425, de 1º de julho de 2019, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade, de Saúde favorável, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Dani Balbi e Alexandre Knoploch. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 2, contrário à emenda número 3, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Presidente, favorável com subemenda à emenda 1 e 2, contrário à emenda 3, concluindo por substitutivo. Perfeito. Pela Comissão de Saúde, deputado deputado Marcelo Dino, por favor. Pode? Aqui, ó. Muito obrigado, meu querido amigo. Pela Comissão de Trabalho, deputado professor Josemar. Saiu. Deputado Valceasa, por favor. Deputado Serafine, Gisele. Tia Ju, por favor. Muito obrigado, minha amiga. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Alexandre Knoploch, por favor. Com a CCJ, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Carlos Mink para a declaração de voto. Presidente, Rodrigo Bacelar, eu votei favoravelmente. Na verdade, eu sou o autor da lei que a deputada Carla Machado está modificando. Na época, uma lei pioneira, em 2019, portanto, há 6 anos atrás, a lei que criou o Programa de Cuidados Paliativos na saúde pública do Rio de Janeiro. Essa lei foi difícil aprovar aqui. A maior parte das pessoas não sabia o que era cuidado paliativo. Na verdade, são uma série de procedimentos, Tia Ju, para as pessoas que estão em estágio avançado de várias doenças, câncer e outras, pessoas geralmente idosas, doenças que provocam muita dor. E muitas vezes essas pessoas, numa fase avançada e triste da vida, não eram cuidadas devidamente. Então, o conceito de cuidados paliativos envolve o apoio psicológico, a fisioterapia, vários cuidados para impedir que a pele fique com doenças, com escaras, né? Apoio, o momento que a pessoa que já deu tudo pela sociedade, pela vida, ela está lá muitas vezes pobre. Então, nós fizemos essa lei e fizemos 3 audiências públicas para o cumpra-se dessa lei. Numa delas veio, inclusive, o presidente do Instituto do Câncer. Nós descobrimos, Tia Ju, algumas entidades particulares, associativas, como a Favela Compassiva, na área da Rocinha e do Vidigal, que vão nas casas das pessoas para fornecer o serviço de cuidados paliativos, né? Pomadas, assistência, fisioterapia, um trabalho maravilhoso. Então, a deputada Carla Machado atualizou a lei, porque nesses 6 anos, outros diplomas foram elaborados. E a iniciativa da deputada Carla Machado é atualizar a nossa lei pioneira de 2019, que foi a primeira lei do Brasil que instituiu o Programa de Cuidados Paliativos. As emendas são boas, inclusive uma delas, até comentei com o deputado Flávio Serafini, ele acentuava um aspecto
e acabava restringindo. E a emenda 3, o próprio deputado, que tem um trabalho forte na área da saúde mental, retirou essa emenda e a CCJ deu corretamente contrária à emenda 3 e favorável às outras duas com modificações. Então, era essa explicação que eu queria dar, saudando a deputada Carla Machado e saudando esse parlamento que aprovou há 6 anos uma lei, na época, pioneira no Brasil, de cuidados paliativos. Obrigado, presidente Bacelar. Presidente, declaração de voto. Deputada Lília, por favor, fique à vontade. Queria parabenizar a deputada Carla Machado pelo excelente projeto. Queria dizer que, além do cuidado paliativo, hoje a gente sabe que é o cuidado compassivo, que é o que está em voga nesse momento. Nós, em 2025, temos a ideia que não é só o cuidado paliativo, aquele que não tem tratamento medicamentoso ou das doenças crônicas, mas sim o cuidado compassivo, que ele vem aí, então, enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Hoje, a gente não está falando só do cuidado paliativo com a questão do câncer. Nós também temos que falar do cuidado compassivo das crianças que nascem, por exemplo, com doenças pulmonares obstrutivas crônicas ou com alguma característica no qual essa criança vai ter uma doença crônica ou, então, uma alteração genética e, por isso, ela precisa de tratamento, ela precisa também de toda a adequação, e nós não estamos falando só da situação dela de estar no ambiente de saúde, mas sim fora do ambiente de saúde, com essa inclusão social, que é muito importante, porque a gente fala que a gente quer as crianças dentro das escolas, que as escolas são inclusivas e a gente não consegue oferecer isso, e eu, enquanto enfermeira, observo isso. Observo que crianças, por exemplo, que têm doenças crônicas degenerativas ou que têm uma anomalia, elas não são acolhidas dentro dos ambientes sociais. Então, a gente precisa não só falar do idoso ou da doença especificamente, como é o caso do câncer, mas de todas as doenças que precisam de cuidados compassivos, tá bom? Então, acho que isso é bem importante, esse esclarecimento, e já parabenizo a deputada Carla Machado por essa lei, que eu acho que é só para poder ampliar, e parabenizo também o deputado Carlos Mim. Obrigado, deputada Lília. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5.639 de 2025, de autoria do deputado Márcio Gualberto. Estou vendo que o senhor está de castigo aí paradinho, falei, alguma coisa ele está aguardando. Que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir como feriado estadual o dia de Corpus Christi, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o sacerdote, deputado Luiz Paulo, o conclave subiu fumaça negra, depois subiu fumaça negra, o cardeal Luiz Paulo Corrêa da Rocha finalizou a sessão com a fumaça branca. Então, abemos uma solução para o impasse. E aí, presidente, falando só de forma... Só se Márcio Gualberto comprar uma cópia do crucifixo dele e presentear o meu decano, por favor. Presidente, se comprometer, se comprometer que vai dar um de presente a Luiz Paulo. O clima da votação de anteontem ficou tão pesado que o crucifixo do Gualberto quebrou. E aí, tá desprotegido. E aí, presidente, brincadeiras à parte, a gente sabe, e eu falo isso com muito orgulho, que eu tenho meu irmão Rogério Amorim, que é vereador, líder do PL na Câmara. É um católico muito forte, praticante, está aqui conosco nessa manhã. Nos narrou que houve uma celeuma na Câmara Municipal. Há um impeditivo de quantidade de feriados, havia uma demanda da Igreja Católica, interlocutores da Fundação Dom Bosco, outros católicos pedindo esse feriado de Corpus Christi. E aí, infelizmente, a Câmara acabou não avançando com a matéria. E aí o Rio ficou sem o feriado. Aqui na Assembleia Legislativa, havia duas propostas. Uma do católico
deputado Márcio Gualberto, e o outro do católico, deputado Fred Pacheco. Um falava sobre o dia de Corpus Christi, o outro falava sobre o feriado de Corpus Christi. E aí, através de uma interlocução do cardeal, deputado Luiz Paulo, chegou a um consenso da gente fazer uma unificação. E aí prevaleceu o bom senso e o espírito cristão. E aí os representantes que a gente tem aqui, de fato, com muita força da Igreja Católica, deputado Fred, deputado Gualberto, deputado Fred Pacheco e Gualberto, chegaram num consenso. E aí um vai virar coautor do projeto do outro. A gente vai seguir com esse, pela constitucionalidade, com emendas, para que a gente, com a sua liderança, a gente possa estabelecer. E aí agradecendo também, diferente do que aconteceu na outra Casa Legislativa, Vossa Excelência, chamar o vereador Rogério Amorim, que está aqui. Vem cá, Rogério. Vossa Excelência foi preciso e tem atendido as demandas, presidente. E não é aqui bajulação do deputado Luiz Paulo, não. O deputado Luiz Paulo estava preocupado com essa matéria. E aí ele fez o armistício, fez a tratativa. E aí a gente conseguiu, graças à sua liderança, a presidência não deixar picuinhas de qualquer espécie, impedir que matérias importantes, como estabelecer um feriado católico no Rio de Janeiro. O vereador Rogério narrava do impasse que aconteceu na Câmara Municipal. Então, com muita alegria, está aqui do lado de 3 grandes católicos. Meu irmão, o vereador Rogério Amorim, deputado Fred Pacheco, deputado Márcio Gualberto, e aí com a liderança de deputado Luiz Paulo e de Vossa Excelência do presidente Rodrigo Bacelar, a gente dá o parecer pela constitucionalidade com emendas e que a gente possa ter um feriado de Corpus Christi no estado do Rio de Janeiro e, por consequência, também na cidade vai ser, né, Gualberto? O primeiro estado do Brasil que terá o feriado de Corpus Christi. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Ficando os dois, autor e coautor. Presidente. Eu só queria dar um voto apartado. Na última legislatura, estava vindo à pauta o projeto de feriado também do Dia do Perdão, do Yom Kippur, uma data importante judaica, e nesse plenário tinha sido acordado que o estado do Rio de Janeiro não cabia mais um feriado no nosso calendário. E eu acatei, até por entender que era o bom senso, e agora vem um novo feriado. Não tenho nada contra o feriado de Corpus Christi, muito pelo contrário. Mas o meu voto vai ser também com uma emenda acrescentando o feriado do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão judaico. Presidente. Perfeito. Deputado Knoploch. Deputado Luiz Paulo. Eu vou abrir a divergência acompanhando o voto do deputado Amorim. Estou abrindo a divergência com o voto do deputado Knoploch. E por quê, senhor presidente? É uma emenda estranha ao projeto. Os autores, nesse momento, desejam transformar em feriado estadual o dia de Corpus Christi, 60 dias após a Páscoa, em geral, sempre uma quinta-feira. O deputado Knoploch, justamente, quer também fazer como feriado o dia do Yom Kippur. Nada impede que ele faça um projeto separado, mas é um voto com uma emenda estranha ao projeto. Então está dado o meu voto e apenas um comentário. O deputado Fred Pacheco tem muitas coisas em comum com o deputado Márcio Gualberto, muitas coisas. Ambos são carecas. O deputado Fred Pacheco é um dos cantores prediletos do nosso cardeal. E o Márcio Pacheco, em todas as reuniões que ele vai dos católicos na política, Márcio Gualberto, desculpe, ele é sempre um dissidente, porque ele é adepto do catolicismo com fortes raízes na Espanha, aquele catolicismo mais tradicional e reacionário possível.
e, além do mais, são amigos. Então, podem dividir esse projeto, porque eu dizia para eles, o maior legado que o cristianismo deu para a humanidade foi o perdão, a compreensão, o amor, né? E um católico apostólico romano tem que se basear nisso. Então, fico feliz do acordo ter ocorrido. Obrigado, presidente. Presidente, eu que agradeço, Luiz, mas em nome de Jesus, Gualberto, chega de procriar. Deputado Alexandre Gnopog, por favor. Ele é Opus Dei. Presidente, o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, veio propor aqui uma solução no qual eu já acho de bom tom. Que eu também não quero que seja um macarrão dentro do projeto dos outros, que eu não gosto que façam com o meu. Diante disso, eu vou retirar aqui meu voto separado, vou entrar com um novo projeto de lei do dia do Yom Kippur, e a gente vai tentar ser o mais célere possível na CCJ, e assim que possível vem a pauta. Então estou retirando meu voto aqui. Meu irmão, aproveita que o presidente Bacelar precisa de bênçãos de todos os lados, e ele vai pautar imediatamente seu projeto, meu irmão. Só para dizer, deputado Amorim, que se ele retirou o voto dele, também estou retirando a divergência. Presidente Bacelar presidente Bacelar vai deferir o seu pleito e vai trazer a pauta urgente. Aguarde e confie. Com o parecer emitido em discussão, como já foi devidamente e exaustivamente discutido, em votação, os senhores que aprovam. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declaração. Deputado Márcio Gualberto, por favor. Senhor presidente, eu gostaria, nesse exato momento, primeiro de agradecer e parabenizar ao senhor por ter trazido esse projeto à votação. E como nada é coincidência, tudo é providência, quinta-feira é o dia de adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja Católica do mundo inteiro. E justamente hoje, o projeto que torna o dia de Corpus Christi, que é o dia por excelência de adoração ao Santíssimo Sacramento presente no altar, pela primeira vez no Brasil, um Estado está aprovando esse projeto e tornando esse dia um dia de feriado religioso. Hoje nós temos 18 capitais que são feriados, incluindo São Paulo, mas nenhum Estado. Então é um dia importantíssimo dentro do cristianismo, e que jamais seria possível sem a ajuda de Vossa Excelência, sem a ajuda do deputado Luiz Paulo, sem a ajuda do deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, sem a ajuda do deputado Fred Pacheco e sem a ajuda também do vereador Rogério Amorim, que aqui está, e de todos os outros parlamentares. Então, é uma data muito importante que entra para o nosso calendário, porque também tem o turismo religioso. Hoje nós temos os tapetes de Corpus Christi, que se tornou uma tradição brasileira. Nós temos São Gonçalo, nós temos Suruí, terra do Vinícius Cosolino. Nós temos a região norte. Esse ano eu fui em São Gonçalo com Douglas Ruas. Muito bonito. Muito bonito, né? Momento importante. É o maior do Brasil. Nós temos a região norte e noroeste fluminense também com essa tradição. Então hoje a Alerj está aprovando um projeto fundamental, porque a fé faz parte da nossa cultura também. Então aqui estão os autores, né? O deputado Fred Pacheco, o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Luiz Paulo. Eu tomei liberdade e entrei também. O presidente... Já que vossas excelências abriram. Presidente da casa como autor também, Rodrigo Amorim, Luiz Paulo e tantos outros que desejarem. E por último, enquanto nós tivemos notícia que o prefeito não quis que fosse aprovado, o prefeito do Rio, que fosse aprovado esse feriado no município, a Alerj, em sentido contrário, e atendendo aos anseios do povo brasileiro,
que também é cristão e majoritariamente cristão, aprova esse projeto aqui hoje de forma consensual, e quem tem a ganhar com isso é toda a sociedade. Então, parabéns à LERJ e parabéns a Vossa Excelência. Te agradeço muito pelas palavras e pelo belo projeto, assim como o Fred também, que agora fará sua declaração. Obrigado, presidente. Primeiro, mais uma vez agradecer a vossa condução, e que abre uma discussão que é muito importante para a nossa sociedade, presidente, que é a democracia. E num país democrático, num Estado democrático, é possível exercer a sua fé. Isso é muito importante. Então, é tudo que o Márcio disse, eu quero referendar, e agradecendo muito o gesto dele. A gente tem que trabalhar, de fato, em harmonia, e é isso que faz o nosso campo democrático, o campo, principalmente, dos valores cristãos, católicos, e eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui apresentando junto com o Márcio esse projeto, agradecendo também ao nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, ao deputado Luiz Paulo e a Vossa Excelência mais uma vez. Fico muito feliz de ver a possibilidade real de exercermos a democracia, e hoje, estabelecendo este projeto de lei, onde temos então o feriado de Corpus Christi, nós temos a democracia acontecendo e podemos exercer com plenitude a nossa fé. Viva todos os católicos. Muito obrigado. Amém. Presidente Bacelar. Obrigado, Fred. Gostaria de registrar a presença aqui do nosso vereador Rogério Amorim, meu querido amigo, seja sempre bem-vindo aqui ao Parlamento. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.080 de 25, deputado Arthur Monteiro, todos concordam, permaneçam como estão, aprovado. 5354 de 25, deputado Arthur Monteiro também, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 5076 de 25, deputado Júlio Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 5466 de 25, também do deputado Júlio Rocha, todos que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Do deputado Rodrigo Amorim, 1300 de 25, senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. 4947 de 21, também do deputado Amorim, senhores concordam, permaneçam como estão, aprovado. 6141 de 25, também do deputado Amorim, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo, em seguida deputado Rafael Pisciani. Agradeço a todos carinhosamente e convido a minha grande, bela e querida amiga, vice-presidenta Tia Ju, para assumir os trabalhos da mesa. Deputado Luiz Paulo com a palavra. Senhora presidente, deputada Tia Ju, estava saudoso de Vossa Excelência, que há muito Vossa Excelência não presidia os trabalhos. Seja bem-vinda. Queria cumprimentar a senhora e os senhores telespectadores da TV LERJ e a nossa intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Também saudar os senhores deputados que ainda resistem em plenário, como o deputado Rafael Pisciani e o deputado Quinoploc. Senhora presidente, ontem, num acidente de avião, aqui no nosso querido Brasil, morreu o arquiteto chinês Kongjian Yu. E nesse acidente, que foi no Pantanal Mato Grossense, também morreu junto com ele outras 3 pessoas. Mas o Yu era um arquiteto urbanista e também paisagista,
reconhecido mundialmente pelo conceito de cidade esponja, que integram a estrutura verde para absorver águas das chuvas e reduzir enchentes. Eu, pela internet, deputado Tiaju, eu vi um dos projetos que ele fez num determinado rio, que minha memória não dá para reproduzir, porque é um nome muito complexo. Mas eu fiquei absolutamente entusiasmado, porque usando as margens do rio, reflorestando, fazendo alguns desvios de curso d'água, ele aplacou as enchentes e transformou a calha desse rio em algo absolutamente surpreendente, como fosse, em tempo seco, uma mini floresta, e em tempo chuvoso aplacava a destruição das suas margens. E ele estava visitando aqui o nosso Brasil, e ainda tinha muito a dar, porque tinha apenas 62 anos. E ele também foi fundador, e a senhora esteve lá na China, não teve? Ele foi fundador do Colégio de Arquitetura na Universidade de Pequim, que é uma grande universidade. E ele estava no Brasil com um motivo absolutamente nobre, para colaborar com um documentário sobre o Pantanal mato-grossense e seus ecossistemas. E, em cima disso, fazer uma explanação e expor algumas ideias que ele tem e sempre defendeu sobre urbanismo sustentável. E a ideia do arquiteto Yu, ela é muito simples. E tudo que é descoberto, depois de descoberto, fica simples. A ideia dele é reter a água, desacelerar a velocidade da água e a floresta abraçar a água. E essas técnicas foram consideradas inovadoras para enfrentar eventos climáticos extremos e inundações. Eu me lembro, senhora presidente, que nunca foi à frente um projeto de lei que apresentou a casa, mas nunca foi à frente do seu ponto de vista pragmático. A senhora anda no centro da cidade, inclusive quando a gente estava lá no Palácio Tiradentes, foi a oportunidade que a gente discutiu, você não vê um pingo de terra, não vê um pingo de grama, não vê um pingo de vegetação. Ou é tudo cimentado, ou é pedra portuguesa, ou é asfalto. Por via de consequência, as águas vão fluir com muita velocidade, vão destruir e inundar. E essa é a regra geral das cidades brasileiras. E o que ele está mostrando claramente para os eventos climáticos, você tem que ter alguma forma de reter a água, quebrar a velocidade da água. E que essa água fique também contida. A cidade do Rio de Janeiro é uma região de muitas montanhas, né? E a urbanização foi subindo os morros e desmatando. E a velocidade da água, evidentemente, vem muito mais rápido para a parte plana. Em contrapartida, na Baixada Fluminense, como o nome já diz, são muitos rios numa baixada, que quando transbordam, evidentemente, causam problemas seríssimos. Então, valia a pena, né, que esse arquiteto Yu
que infelizmente faleceu, tem a sua obra profundamente estudada pelos poderes executivos, pela nossa academia, com uma possibilidade de minorar os efeitos das mudanças climáticas no que diz respeito às chuvas intensas no nosso país. E concluindo, senhora presidente, a primavera começou no dia 22, às 15h09. E no dia seguinte, teve uma chuva estrondorosa, com uma ventania acima de 90 km por hora, em São Paulo, promovendo uma destruição imensa. Então, que chamar a atenção sobre esse tema, até porque pedimos ao presidente, ainda há pouco, para que ele paute uma emenda constitucional nossa para fortalecer o sistema de defesa civil do Estado, quer seja na prevenção, quer seja para acudir o conjunto da população exatamente quando ocorrem as catástrofes climáticas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Antes de chamar o próximo orador, queria saudar aí os concursados da SEAP que estão ocupando as galerias, pedindo aí para que, assim como nós resolvemos o problema dos PMs, também resolva os problemas dos concursados da SEAP 2012. Continuem na luta, sempre na luta é que se consegue a vitória. Parabéns pela perseverança de vocês. Próximo orador inscrito, o deputado Rafael Pisciani. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, minha prezada e querida amiga Tia Ju, um prazer estando de volta a esse parlamento, ao convívio dos meus pares, mas certamente em Vossa Excelência encontrando sempre uma palavra acolhedora, inspiradora e aumentando com isso o compromisso em relação ao nosso Estado, à nossa população de bem. Então, um prazer estar ocupando essa tribuna na manhã dessa quinta-feira. E o que me traz hoje a esta tribuna, saudar também a todos os servidores da Alerj, a todos que nos assistem pela TV Alerj, saudar os demais colegas deputados, dizer da alegria de poder suceder o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha aqui nessa tribuna, sabendo que ele segue sendo um dos mais assíduos oradores que temos nessa casa, sempre partilhando a sua visão de mundo e os fatos que estão ocorrendo. E para mim é um prazer poder sucedê-lo aqui, fazendo uso dessa tribuna. E o que me traz a ela é celebrar e destacar a Vossas Excelências, a todo esse parlamento, a importância e a relevância dos investimentos, Tia Ju, no desporto escolar. Eu tive a oportunidade, nos últimos 2 anos e 7 meses, de estar ao lado do governador Cláudio Castro, o auxiliando na pasta dos esportes, do esporte e lazer, e certamente nesse período pude comprovar o quanto o esporte é uma ferramenta de transformação social, transformação local, de potencialização de talentos, de possibilidade de impulsionamento da nossa economia. Mas hoje, muito em especial, eu gostaria de me ater sobre o desporto escolar. Nós estamos encerrando hoje mais uma edição dos Jogos da Juventude Brasileira, a maior competição do desporto escolar do nosso país, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Esta edição, que finaliza hoje, sendo realizada na capital federal. E, mais uma vez, o Rio de Janeiro, os seus atletas, dando orgulho e demonstrando o seu talento, o que faz eu ter, de fato, uma grande satisfação em ter podido, como secretário, reconhecer a relevância dessa pauta, desses investimentos. Quero aqui registrar o meu agradecimento ao governador Cláudio Castro, a todo o seu compromisso com os jovens do estado do Rio de Janeiro, de qualquer parte, de qualquer município, que tenham acesso tanto a espaços esportivos quanto a programas esportivos que, de fato,
colaborem com o seu desenvolvimento, os seus sonhos e as suas perspectivas. E como eu vinha colocando, essa edição dos Jogos da Juventude marca esse momento que o Rio de Janeiro vive, tão bem sucedido na construção dessas políticas. Quando cheguei à secretaria, é importante fazer esse resgate histórico, o desporto escolar encontrava-se ainda carente de um planejamento e de um investimento robusto que desse aos pais desses jovens, aos professores, aos treinadores, a convicção de que o seu empenho, a sua dedicação não fossem em vão. Em 2023, o Estado que tradicionalmente vinha terceirizando a realização das competições classificatórias para os eventos nacionais, encontrou uma dificuldade com esse parceiro privado. Ao chegar em janeiro, eu tomei conhecimento que a delegação dos atletas estudantes do Rio de Janeiro sequer estavam com vaga assegurada para as competições nacionais, tendo em vista que nós não tínhamos realizado as competições seletivas, e de imediato o governador Cláudio Castro determinou que a nossa secretaria reconstruísse em pilares fortes o desporto escolar do Rio de Janeiro. Com isso, nós contratamos um programa chamado GERJ, que são os Jogos Escolares do Rio de Janeiro, um contrato de 4 anos, consolidando esse investimento com recursos federais da Lei Pelé, da Loteria Esportiva. Então é importante frisar que o Rio de Janeiro utiliza esses recursos com a responsabilidade e, evidentemente, a importância que ele tem, investindo de fato naqueles que merecem esse comprometimento. E o GERJ, ele permitiu que todos os nossos 92 municípios participassem dessa edição classificatória. Nós tivemos competição em todas as regiões, não mais distinguindo e fragilizando a participação de atletas oriundos do interior, dos municípios mais distantes da região metropolitana, municípios mais carentes, como a Baixada Fluminense. Hoje a gente pode dizer que os Jogos Escolares no Rio de Janeiro são altamente inclusivos, permitem, de fato, a revelação dos talentos, e talentos esses que começam a despontar no alto rendimento. Hoje não são poucos os exemplos de atletas, estudantes ainda, Tia Ju, que conseguem performar, chegando às seleções de base das suas modalidades e, portanto, merecem todo o nosso destaque. E eu queria aproveitar essa oportunidade de estando na tribuna. O que me trouxe de volta a essa casa foi, evidentemente, o compromisso de não permitir que o Estado retroaja, de garantir investimentos, de ter a certeza que nós vamos seguir investindo nos nossos atletas e estudantes, mas não só neles, investindo nos seus espaços de treino, investindo nos seus técnicos e professores, dando a segurança para os pais. Eu aqui, há minutos atrás, mostrava para a Tia Ju uma foto dos meus 4 filhos, então me permito falar também como pai, que acredita no esporte, que direciona os filhos para o esporte, sabendo do poder educacional, da cultura de maior disciplina, de maior respeito ao próximo, de aprendizagem com os contratempos que a vida, evidentemente, submeterá a cada criança. Então, o esporte, ele traz essa experiência do ganhar e do perder e do persistir. Então, a gente tem que celebrar muito o resultado que nós obtivemos. Mais uma vez, nós levamos a maior delegação do nosso estado. Foram, Tia Ju, 183 atletas, mas um total de 227 pessoas na nossa delegação. Essa delegação ela é composta por nutricionistas, fisioterapeutas, todos os técnicos de cada modalidade indicados pelas federações estaduais de cada modalidade, permitindo que esses atletas tenham, de fato, uma experiência profissional que os estimulará a permanecer persistindo e treinando. E quem convive com um atleta de alto rendimento sabe o quanto é sacrificante. Quem tem filho, quem tem sobrinho, sabe o quanto é hercúleo o esforço das famílias que investem seu tempo, seus recursos, às vezes, muitas vezes escassos, para permitir que uma criança se desenvolva no esporte, muitas das vezes com o sonho de um dia poder, alcançando o sucesso, viver de fato do esporte. Então nós tivemos
nessa edição dos Jogos da Juventude, além da maior delegação, da delegação mais qualificada, todos os nossos atletas hoje, Tia Ju, viajam de avião, com passagem pré-agendada, com as famílias podendo levar no aeroporto para fazer o embarque, sabendo quem serão os responsáveis pelos seus filhos durante a viagem, com contato permanente, com rede social retratando o dia a dia desses jovens durante todo o período. E nós, talvez por isso, mas principalmente pelo esforço desses jovens atletas, nós alcançamos o melhor resultado da história esportiva do estado do Rio de Janeiro no que tange ao desporto escolar a nível nacional. Nós fechamos o quadro de medalhas hoje com 80 medalhas, no segundo lugar do quadro geral, apenas atrás de São Paulo, que evidentemente possui um volume de atletas e um investimento muito maior, mas demonstrando que o Rio de Janeiro consolidou a sua posição de revelador de atletas. 80 medalhas, sendo 28 medalhas de ouro, nosso maior quantitativo de medalhas de ouro, mostrando que, de fato, nós não só estamos participando, como estamos vencendo. E já entusiasmado, Tia Ju, porque daqui a 15 dias nós teremos o time RJ novamente viajando para os JEBs, os Jogos Estudantis Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e a nossa expectativa segue altíssima, porque de fato são jovens que nós desejamos que sejam referências para toda a nossa sociedade. Eu falo muito com eles sobre a responsabilidade que eles possuem com os colegas, com os mais jovens, que se espelharão, evidentemente, nas experiências que eles estão vivendo. E eu quero aqui trazer um testemunho pessoal. Eu, como é de conhecimento da grande maioria, nasci em uma família de políticos e, portanto, tive talvez a possibilidade de conhecer e ouvir falar da capital nacional muito cedo, mas de conhecer pessoalmente, com os meus próprios olhos, vivenciar o projeto tão especial de Oscar Niemeyer, a capital brasileira, somente aos 13 anos de idade. E quando eu vejo jovens oriundos, muitas das vezes, de comunidade carente, de projetos sociais, através do time RJ, viajando de avião, se hospedando em hotel, conhecendo a capital nacional, eu tenho certeza que eles trazem dessa experiência, Tia Ju, muito mais do que as vitórias e a medalha. Eles trazem na bagagem experiências, trocas e vivências que marcarão por toda a vida deles e, com isso, influenciarão ainda melhor a sociedade. Então, eu quero finalizar parabenizando mais uma vez a todos os atletas que compõem o time RJ, todos os treinadores, mais uma vez louvando aos pais, aos familiares que se sacrificam para manter as crianças na prática esportiva e celebrar, porque quando nós conseguimos ter uma conquista desse porte, isso é um reconhecimento de que estamos no caminho certo e que os investimentos nesse segmento não podem parar. Eu acredito no esporte como ferramenta de transformação, acredito como ferramenta de desenvolvimento econômico, porque os eventos esportivos hoje impactam a economia do nosso estado, gerando empregos, ocupando nossos hotéis, movimentando nossos bares e restaurantes, mas se nós não cuidarmos da base, se nós não cuidarmos dos profissionais que permitem à criança, na sua idade mais jovem, terem esse amor e a identificação com as modalidades esportivas, certamente nós não chegaremos a lugar nenhum. Portanto, viva o GERJ, viva o time RJ, e eu espero que nos próximos meses essa casa, com a minha presença de volta aqui, possa debater e falar mais sobre esporte e, com isso, assegurar que os investimentos não irão cessar. Muito obrigado mais uma vez à atenção de todos. Obrigado, minha presidenta Tia Ju. Como eu aqui mencionei, é uma alegria muito grande e sei do entusiasmo de Vossa Excelência ao tomar conhecimento e, por isso, já quero convocá-la como uma aliada do esporte escolar aqui no nosso estado e tenho certeza que todos irão ganhar muito em ter Vossa Excelência mais próxima dessa pauta. Muito obrigado a todos e um bom final de sessão. Obrigada, meu querido Rafael. Fico feliz e vibro, porque o meu primeiro contato com o esporte, com o atletismo, foi na minha escola. E eu consegui concorrer durante um grande período, pela dificuldade financeira da minha família. Como todos sabem, eu vim de família muito pobre e as dificuldades eram grandes. Hoje a gente vê o Estado promovendo e permitindo esses atletas irem às competições de voo de avião. Se eu tivesse
tido essa oportunidade lá atrás, com certeza eu não teria parado. Parei de ser atleta, de concorrer no alto rendimento, mas não deixei de ser atleta e de ser adepta ao esporte, porque nossos jovens não têm aptidão apenas para o futebol, e sim também para o futebol. E é importante esse projeto, fico muito feliz, sei o quanto Vossa Excelência trabalha na inclusão da juventude, até pela sua história política de vida, e eu fico feliz e vibro, porque a gente vê hoje os nossos jovens, os nossos meninos e meninas de comunidade, podendo ter suporte que faltava. Conte comigo para que não falte recurso, conte muito comigo para que não falte esse recurso, porque eu tive um sonho interrompido por falta de recurso. Na época não tinha políticos devotados e que acreditavam, né, de que os jovens poderiam chegar onde eles quisessem chegar. Eu fui corredora, saltei durante muitos anos, e eu fico muito feliz de poder contribuir para que a nossa juventude também possa ter essa possibilidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E conte comigo. Presidenta, sem abusar do tempo de todos, mas a partir do depoimento de Vossa Excelência, é meu dever me alegrar em ver que a vitalidade de Vossa Excelência tem origem exatamente em todo esse seu compromisso com a vida, com o próximo, mas também pelo hábito saudável do exercício e da prática esportiva. Muito obrigado, Tia Ju. Conte comigo. Obrigado pelo convite de estar ao seu lado aí, junto com esse grupo de atletas. E vamos trabalhar juntos para garantir esse recurso. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de dia.